Olá, gente! Estou muito feliz em estar aqui. E é isso mesmo que você viu aí no título, certo? Você é muito amado, muito amada para se sentir assim, tão rejeitado. E no final desse vídeo eu te conto 3 segredos de como a gente faz para vencer a rejeição. Então vamos lá. Gente, vou começar comigo, com a experiência que eu tive. Gente, quem hoje não sofre rejeição mente, porque de alguma forma você já foi rejeitado de alguma forma e não percebe ou não percebeu, ou você já sabe que foi rejeitado e sofre com isso. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para começar, eu vou dar um exemplo da minha vida, que é melhor falar da gente, né, do que de outras pessoas que eu não tenho tanto conhecimento assim. Então vamos lá. Gente, desde o ventre materno eu fui rejeitada pelo meu pai, pelo meu pai, pelo meu pai terreno, né? E porque assim, ele não queria que fosse um menino, uma menina. Ele queria que viesse um menino. Mas aí veio eu, plena e bela, uma menina, para honra e glória do Senhor, estou eu aqui. Mas hoje eu penso assim, mas antigamente eu sofri muito com isso. E assim, ele não queria que fosse uma menina, queria que fosse um menino. E aí eu fui crescendo com aquilo, porque por incrível que pareça, a criança ela sente quando ela é rejeitada ou quando ela é amada, desejada pelos pais, por incrível que pareça. E aí, gente, fui crescendo com aquilo, e tanto é que também quando fui lá para os meus 8 para 9 anos, mais ou menos, eu tive um probleminha aqui na minha cabeça, no meu couro cabeludo, que nasceu uma bactéria. Aí eu tive que fazer uma cirurgia aqui, aí tirei todo o cabelo. E por questão disso, aí foi que aumentou mais ainda a rejeição que eu sentia, porque eu já estudava, né? Eu já ia para a escola. E aí depois que eu fiz essa cirurgia e depois que eu me recuperei, eu tive que voltar para a escola. E aí foi que eu sofri também com bullying, né? As pessoas me chamavam de cabelo de homem, porque eu tinha um cabelo bem curtinho, tava crescendo aí no cabelo. Aí eles me chamavam, as crianças, né? Me chamavam de cabelo de homem e de baleia, porque eu era muito gordinha mesmo. E eu não me sentia bem, eu não me sentia amada, eu não me sentia bonita, eu não me sentia capaz, eu não me sentia. Eu era tão acuada, eu era tão tímida, eu era tão rejeitada, que eu acredito que até as crianças elas não se sentiam bem em estar comigo. E aí, gente, eu fui crescendo também com isso, com a rejeição. A rejeição me acompanha desde sempre, desde o meu ventre materno, desde o ventre materno da minha mãe até hoje. E aí eu fui crescendo com aquilo. E também na adolescência eu sofri muito com isso, por questão de namoradinho, né? Namorava e eu era muito carente, porque também não tinha o amor do meu pai, muito. Meu pai, ele sempre gostou mais, assim, do meu irmão, porque era homem, e ele gostava mais de homem, e ele não gostava de menina. E aí sempre quem me acolhia mais era minha mãe que estava ali comigo sempre. Mas a criança, ela precisa do papel dos dois, tanto da mãe como do pai. E aí fui crescendo também, me tornei adolescente, com essa rejeição também. E aí eu comecei a namorar, eu me entregava muito, era muito carente, né, muito sentimental. E aí nisso eu sofri muito, que eu não quero nem falar, porque isso é questão de eu falar em outro vídeo. Eu sofri muito sobre isso, com isso, né, com a rejeição também dos rapazes que eu me relacionava e passava um tempinho, uns diazinhos. Tinha uns que eram uns dias, tinha outros que eram um tempinho e eles não queriam nada sério comigo. Isso é muito triste, gente. E infelizmente, hoje na minha vida adulta também, né, eu sempre sofri com isso, sempre me acompanhou, a rejeição sempre me acompanhou, por incrível que pareça. E hoje também, depois de que eu virei adulta, porque hoje eu tenho 28 anos, nem parece, né, gente? Mas eu tenho 28 anos. E aí, eu também sofri uma rejeição muito recente, né? Mas acredito que isso faz parte do plano de Deus para mim. E eu quero acreditar nisso, por mais que todos os dias o inimigo
aquele que é o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele tenta de todo jeito tirar a gente do propósito, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. E esses dias também, esse tempo, né, esses tempos pra cá, de outubro até agora, eu sofri uma rejeição muito grande da parte de uma pessoa, né, porque eu sou casada e tal, mas a gente tá em um processo muito doloroso no nosso casamento. E infelizmente, eu nem posso falar muito sobre isso ainda, gente, mas futuramente vocês vão entender melhor a minha história, certo? Mas pra resumir o que eu tô passando hoje, é que eu tô passando uma rejeição muito grande. E eu sou casada, então vocês podem imaginar o que pode ser, né? Pois é. Então é isso. E então, gente, eu vejo como exemplo, hoje em dia, para mim vencer também essa rejeição, é o exemplo de Jesus. Jesus, ele era o Criador, ele é o Criador do mundo, né? Jesus, ele é o começo e o fim de tudo. Jesus, ele é a nossa vida. Ele é o nosso Criador, ele sabe de tudo, é o dono de tudo. É dono de toda a sabedoria, de tudo aquilo que você pode imaginar. Ele é cheio de amor, cheio de conhecimento. E mesmo assim, Jesus, ele também sofreu rejeição, por incrível que pareça. Quando ele estava aqui, ele sofreu rejeição, gente. Isso mesmo. Se vocês pesquisarem melhor sobre a história de Jesus, quando ele estava aqui, e para vocês saberem melhor sobre Jesus, vocês podem estar lendo Mateus, Lucas, Marcos, certo? Que vocês vão conhecer um pouco mais da história dele. Ele sofria muita rejeição, mas ele não parava. Tipo, ele curava as pessoas, ele dava boas palavras para as pessoas. Ele também era duro quando precisava, porque a dureza dele era para salvar o povo, né? Para fazer com que o povo ficasse mais perto dele, para aprender mais sobre Deus. E ele fazia também isso, mas tudo por amor. E o que ele mais fazia, que eu vejo assim, e admiro muito, era, tipo, ele curava muitas pessoas, ele alimentava as pessoas que estavam precisando, ele libertava as pessoas dos seus espíritos malignos, e também de muitas outras coisas ele fazia, ele libertava. E ele ensinava sobre o Pai, né? Ele falava da palavra, porque ele era a própria palavra andando aqui na Terra. Mas as pessoas, elas não entenderam, as pessoas, elas rejeitaram isso. E talvez não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Mas o incrível que eu acho é que aquelas pessoas, elas andaram com Jesus, elas tinham o privilégio que a gente não tem hoje, de ter Jesus perto da gente. E elas não aproveitaram isso. Elas simplesmente rejeitaram Jesus. Mas o importante é que a gente precisa decidir, assim como Jesus, a não deixar a rejeição paralisar a nossa vida, gente. Porque se a gente deixar a rejeição paralisar a nossa vida, a gente não vai pra frente. Porque assim, a gente pode criar muitos projetos, a gente pode, tipo esse projeto do YouTube, né? Muitas pessoas, elas, como não concordam muito com alguma coisa, e, tipo, por inveja mesmo, elas acabam rejeitando muita gente que começa um projeto no YouTube. E a gente não pode parar, porque quem conhece nosso coração, quem sabe da nossa história, é só a gente, Deus e a nossa família que tá mais perto da gente. Então a gente não pode parar porque as pessoas rejeitaram a gente. A gente tem que ir em frente, a gente não pode deixar. Tipo assim, eu fui... só um exemplo, né? Você faz de conta que eu fui cantar numa igreja e irmão fulano, irmão cicrano ficaram conversando, falando mal de mim, falando tipo... aquela irmã tem uma voz assim, assim, assada, eu acho que ela não tá preparada para cantar na obra de Deus, não tá preparada para louvar o Senhor. E, tipo, aí eu vou e fico sabendo depois por outra pessoa, que essas duas outras pessoas estavam falando mal de mim. Aí eu me sinto rejeitada. Aí já pensou se eu parar a minha vida por conta disso? Já pensou, não vou mais pra igreja, não vou mais cantar, não vou mais fazer isso e aquilo, porque o irmãozinho ali e a outra irmãzinha estão falando de mim.
e estão me rejeitando, não gostam de mim. E aí a gente não pode parar por conta disso. E também na família, o que mais dói é a rejeição daqueles que estão perto da gente. Da família, a rejeição daqueles que se consideram nossos amigos, nossos melhores amigos. Mas de alguma forma a gente vai sofrer rejeição. Não tem essa, gente. Em todo canto que a gente for, a gente vai ser rejeitado de alguma forma. Tipo, se você começar um trabalho novo, de alguma maneira, lá você vai ser rejeitado quando você tiver alguma ideia e expor essas ideias. Então a gente precisa saber lidar, porque sempre a gente vai ter pessoas nos rejeitando, e a gente também tem que tomar muito cuidado para a gente não estar rejeitando as pessoas de alguma forma. Se a gente vê que está rejeitando alguém, a gente avaliar nós mesmos e também tomar muito cuidado para não cometer sempre esses erros, né? Esse erro que é a rejeição, rejeitar alguém. Então, o primeiro segredo para vencer a rejeição, a gente precisa entender o que Deus pensa e o que Deus diz a nosso respeito. E onde é que a gente vai encontrar isso? Vocês sabem? Na palavra de Deus, exatamente isso. Aí você pode estar dizendo assim, você pode estar pensando ou dizendo, essa menina, essa mulher ou essa menina só fala da palavra de Deus. Gente, eu só falo da palavra de Deus porque ela é viva. Ela que me libertou da rejeição que eu vivia antes, que era muito extrema. Eu tinha uma ferida muito grande sobre rejeição e hoje em dia eu acredito que Deus está querendo me curar mais ainda dessa rejeição. E aí a gente tem que ver, a gente tem que vencer a rejeição com as palavras de Deus, porque Deus, ele diz lá em, deixa eu ver aqui, Salmo 27, 10. Ele diz assim, ainda que me abandonem. Isso aqui é Davi falando. Mas Deus usou Davi para inspirar esse salmo para nos contar hoje sobre isso. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ou seja, Deus, ele nos acolhe. Ele sabe que a gente é capaz, ele sabe da nossa capacidade, ele sabe do quanto que a gente se esforça para fazer o que ele quer, muitas vezes, né? E assim, gente, a gente não pode desistir porque uma pessoa nos rejeitou. A gente tem que sempre se apegar à palavra dele, à verdade dele sobre a nossa vida. Isso aqui é uma verdade, gente. Deus, ele nos acolhe. Pode, o seu líder pode te rejeitar, o seu pastor pode te rejeitar, o seu marido, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai. São essas pessoas mais próximas que a rejeição, ela dói na gente. E se a gente não tomar cuidado, ela pode gerar uma ferida. E essa ferida, ela acaba nos deixando tão mal que a gente acaba ferindo outras pessoas sem nem perceber. Então, a gente tem que combater isso com a palavra de Deus, com as verdades que ele diz sobre a gente e sobre os pensamentos. E a gente também tem que ver e pensar sobre os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, porque ele tem pensamentos de paz e não de mal. Ele quer nos dar um futuro pleno, um futuro incrível na presença dele, e é isso que a gente tem que ter. A gente tem que dar ouvidos ao que o Senhor já nos falou, ao que o Senhor nos fala sempre na palavra dele. Segundo segredo para a gente vencer a rejeição, a gente tem que declarar as verdades dele sobre a nossa vida. Tipo, você não é amada, você é feia, você é aquilo outro. Mas se você procurar na palavra de Deus, tem muitos versículos que dizem que você é amado, que você é aceito. O próprio Jesus, ele foi na cruz, né, se entregar por ti. Então você é muito amado, você não precisa se preocupar com isso, porque tem fulano te rejeitando, ou Beltrano ali te rejeitando, você vai deixar de viver a sua vida, né? Por conta disso, não. Declare a palavra de Deus. Tipo, se o inimigo vier na sua mente dizendo isso e aquilo de você, que você é rejeitado, você vai e combate esses pensamentos malignos com as verdades da palavra de Deus. Você vai, não, eu sou isso, isso e isso. Tipo, um exemplo, né? Um exemplo bem claro que eu vou dar pra vocês. Ainda que me abandone pai e mãe,
Ou seja, a gente pode falar pro inimigo, olha, inimigo, eu sei que tal fulano me abandonou, mas Deus, ele não me abandonou. Tá aqui na palavra dele, tá lá em Salmos 27, 10. E o diabo, ele conhece a palavra todinha. Ele sabe da palavra, ele só não vive a palavra como a gente quer viver. Ele crê que estremece na palavra de Deus. Então ele conhece. Então você combata os pensamentos dele com a palavra de Deus, certo? Que você vai vencer cada vez mais a rejeição. Pode ter certeza. E o terceiro segredo, gente, a gente não pode deixar de fora os profissionais da saúde, que são os psicólogos, são os psiquiatras, quando a gente precisar mesmo, quando a ferida emocional estiver muito profunda, a gente vai ali pro psicólogo e conversa, porque Deus, ele vai fazer com que esses profissionais, eles sejam pessoas, instrumentos dele. Ele vai fazer com que esses profissionais sejam o próprio instrumento dele para nos ajudar, de alguma forma, usando tanto a ciência que eles estudaram, como também algumas técnicas. Então a gente não pode rejeitar os profissionais, ou seja, a gente pode também fazer terapia, a gente pode ir no psicólogo, certo? Isso também é o terceiro segredo. Se você vê que não consegue vencer uma rejeição, se sente rejeitado, se sente caído, não se sente amado por conta de uma rejeição, você pode ir atrás de um psicólogo, mesmo você sendo cristão, certo? Não rejeite isso, porque Deus, ele levantou os profissionais de saúde, foi para nos ajudar mesmo. E eles são um instrumento de Deus nas nossas vidas. A gente tem que só deixar de espiritualizar muito as coisas e também viver no natural, porque a gente, na nossa vida, a gente tem que viver 50% natural e 50% espiritual também, porque isso depende da nossa vida. Isso depende, né? A nossa vida depende disso, melhor dizendo, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês realmente tragam isso para a vida de vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas vale a pena, né? Vai valer a pena você tá passando esse vídeo para alguém que sofre com rejeição, tá certo? E também que você possa curtir o vídeo, porque dá um pouquinho mais de trabalho para fazer ele hoje. Eu gravei e regravei várias vezes, tanto é que quase que eu desisto, mas não desisti, né? Então também você possa se inscrever no canal, certo? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fica com Deus, Deus te abençoe. E é isso, beijinho, gente. Tchau.